quanto que você acredita que imersões presenciais, tá? Eventos presenciais em geral, porque tanto que a gente já estava na Filiados do Brasil junto há uns 2 anos atrás, sim. Teve as imersões, como você comentou, do Caio e outros eventos que eu tenho certeza que você foi também já. O quanto que isso te influenciou positivamente em relação à mentalidade? E antes da gente entrar nesse assunto, pessoal, nós também temos a nossa imersão presencial que acontece agora, tá? Aqui em Florianópolis mesmo, no final do ano. Em dezembro, você pode conferir aqui embaixo, vai aparecer um banner na tela também com o QR Code para você ir para a página com mais informações ou até na descrição desse vídeo aqui. Você consegue ver mais informações e fazer sua inscrição e adquirir no lote promocional que a gente está tendo agora. Mas vamos lá, irmão, em relação ao quanto que isso influenciou você em não precisar ir para outras estratégias e tal, e persistir mesmo quando as coisas dão errado, persistir quando uma estratégia não funciona mais e você precisa ir para outra, ou quando você precisa inovar em algo, o quanto que imersões presenciais e ambientes presenciais influenciaram você positivamente? Cara, demais, assim, me influenciou muito bem, porque, basicamente, em 2021 ali, quando eu fiz, né, eu saí no final de 2021 da Marinha. Nessa época, eu ainda não tinha condições de estar viajando e indo em imersões presenciais. Só que o que eu fiz? Eu fiz o meu ambiente online ser um ambiente favorável para eu me desenvolver. Me desenvolvi muito na questão da mentalidade, muito com a ajuda do Caio, beleza? Quando chegou e eu saí da Marinha em dezembro de 2021. Em janeiro de 2022, teve a segunda imersão do Caio. Sim. Segunda imersão. E assim, pessoal, eu tava tendo resultado de 2021, só que é resultado de, cara, eu fazer 1.000 e pouco no mês e lucrar 1.000. Ou então fazer 2.000 e pouco, lucrar 1.000 e pouquinho. Acho que o meu máximo que eu tinha feito foi 3 e pouco e lucrar uns 2, entendeu? Tipo, é esse tipo de resultado que eu tô falando, entendeu? Então, assim, é muito pequeno. Eu ainda tava construindo um pouco de reserva. Tava querendo deslanchar ainda, né? Exato, entendeu? Então, eu ainda tava conseguindo juntar um pouco de caixa. Tava bem devagar ali. Só complementando, porque assim, existem fases, né, pessoal? Existe a fase que você tá querendo fazer a primeira venda, aí depois tem a fase que você quer fazer os primeiros 1.000, e depois tem a fase que você quer enriquecer mesmo, né? Exato. Que você quer realmente crescer e lucrar muito. Sim, e eu tava começando a juntar dinheiro, entendeu? Porque eu falei, cara, então assim, eu basicamente só ficava em casa e eu tava juntando dinheiro ali, porque a minha intenção era sair no final de 2021, em dezembro, da Marinha, que foi o que eu fiz, e no outro ano já vim morar aqui em Floripa, entendeu? Vim pra cá e tudo mais, tanto que eu já tava pesquisando. Só que em janeiro de 2022, né, eu já tinha saído, tinha um mês que eu tava fora da Marinha, teve a imersão do Caio e eu fui, que foi em São Paulo. E assim, cara, é bizarro eu parar pra lembrar como é que era, porque, pô, eu fui de ônibus, tá ligado? Porque eu não tinha condições de pegar um avião, eu peguei um ônibus, eu fui de Rio de Janeiro pra São Paulo de ônibus, fui na imersão, fiquei no hotel lá e tudo mais. Cara, fui pra imersão. E assim, foi minha primeira imersão. Sim. Então, foi assim, cara, foi algo muito, muito brabo, porque eu gostei muito, porque, cara, eu tava vendo as pessoas que eu acompanhava online, as pessoas que eu tinha contato online, eu tava vendo geral pessoalmente. Presencial. Entendeu? Presencial. E, cara, isso me ajudou muito, porque, assim, uma coisa é você ter um contato online ali com a pessoa e tudo mais. Outra coisa é você estar ali de frente com a pessoa, tendo contato durante uma imersão, durante 3 dias, cara, 100%, entendeu? Com as pessoas. É algo que te motiva mais a executar as coisas, só que também faz você ter conhecimento de algo que você talvez online não conseguiria ter, sabe? Porque assim, quando você tá tendo contato online com a pessoa, cara, a pessoa tá ali, ela tá trabalhando, correndo atrás do dela, você também ia atrás do seu, e você não tem tempo de trocar ideia, de falar sobre novas estratégias, sobre coisas que estão funcionando na hora ali pra pessoa, né? Diferentemente do presencial. Geralmente no presencial, era tipo, nessas imersões foi quando eu consegui de fato descobrir coisas que estavam funcionando no momento para algumas pessoas e que eu não fazia ideia, que eu comecei a aplicar depois e que deu certo para mim, entende? Tanto que nessa primeira imersão, eu ainda tava, ganhando, eu tava com pouco dinheiro e tudo mais, eu não tava faturando muito. Assim, uma das coisas que me ajudou muito foi uma troca que eu tive, né, com o Iron, que era do nosso grupo também. Sim. Cara, uma dica super simples que ele me deu começar a investir mais, de eu pegar eu tava reinvestindo, só que investir mais ainda. Tipo, não ficar investindo só o quanto eu tava investindo antes. Continuar aumentando o meu investimento. Colocar dinheiro na frente, né? Colocar mais dinheiro, entendeu? Sim. Porque assim, se eu tava fazendo muitas vendas com uma estratégia, cara, por que eu não colocava mais pra fazer mais dinheiro ainda, já que tava dando certo? Entendeu? Então assim, só essa troca de ideia que eu tive com ele durante uns 5 minutos, que ele me deu essa dica, cara, me ajudou muito nos próximos meses, porque foi exatamente o que eu fiz. E me ajudou muito a alavancar, entendeu? Porque assim, eu já tava fora da Marinha ali em janeiro, beleza, acabou a imersão, fevereiro, eu fiz ali, eu tava fazendo minhas estratégias, e foi quando eu fiz a minha primeira estratégia, quando eu fiz meu primeiro lançamento, se eu não me engano, assim, que deu bom, que eu investi um dinheiro legal e que voltou um dinheiro legal. E eu só fiz isso porque o Aero tinha me dado essa dica lá na imersão, entendeu? Ele tinha falado comigo. Então, assim, se não fosse isso, eu continuaria a passo de formiga ali, bem devagar. Claro, eu ia chegar um momento lá na frente e conseguir resultado. Só que, sem dúvidas, isso já acelerou meu resultado. Só por eu ter aplicado algo
que parece ser simples hoje em dia, mas que pra mim tava me travando no começo, entendeu? É legal, cara, porque o ambiente, ele te faz romper muito, né? Tipo assim, romper no sentido de, cara, você tem uma percepção, você fala, mano, já tô reinvestindo, já tá certo. Só que quando você tá num ambiente onde você tem pessoas que estão maiores que você, e que elas estão num nível maior, ou elas têm uma visão diferente, elas falam, cara, por que você não faz isso? Sim. Mesmo que você não pensou nisso, você fala, cara, eu já sabia, mas nunca tive um incentivo, tipo, alguém chegar em mim e me cobrar disso, e me incentivar a fazer. E aí eu olho e falo, mano, realmente faz sentido. Eu digo porque eu lembro, cara, que eu fui também numa imersão presencial, em imersões presenciais depois, conheci o Iron, por exemplo, conheci a galera, o Diogo, pô, uma galera que eu tenho uma gratidão enorme, Sim. todo o pessoal de lá. E eu lembro que naquela vez onde eu conheci o pessoal também na imersão, conheci você também presencialmente. Isso foi em 2022, acho que foi, cara, final do ano. Acho que foi isso mesmo. Isso lá em Guarulhos. E aí, cara, a gente... Foi isso mesmo, caraca, exatamente. Legal, tipo assim, cara, aquele mês, por exemplo, foi um mês que eu tinha feito, sei lá, 6 mil reais, assim, naquele mês. E eu tava, mano, nunca tinha feito 10K. Só que eu tava desesperado, cara, porque eu vi que vocês tinham um grupo lá, né? Tinha um mastermind lá e tal, que a gente fazia troca toda terça-feira à noite. E aí eu falei, mano, eu preciso entrar nesse negócio, cara. Eu preciso entrar nesse grupo de alguma forma, tá ligado? E na época... E eu entrei, cara, e depois que eu entrei, nunca mais fiz de 10 mil, assim. Tipo, por conta de, cara, só de troca de ideia, de alguém chegar e falar assim, mano, você tem que cuidar com isso, cara, ó. Você tem que... por que você não faz tal coisa? Por que você não pensa de tal forma, né? E isso com certeza faz muita diferença. E talvez no início a gente não tenha essa percepção, né? Porque o pessoal tem normalmente tem uma mente escassa no nível de, tipo assim, cara, a informação é limitada, né? Então, se eu compartilhar a informação, eu vou ficar sem, eu vou perder, né? E o que é a mente escassa? O que é o centro disso? É a ideia de que se eu tô ganhando, o outro tá perdendo. Ou se eu tô perdendo, eu tô ganhando, né? E assim por diante. Sempre alguém tem que estar perdendo. E é mentira, cara. Sim. Né? No mundo de abundância não existe essa fraqueza, essa escassez. Então, essa troca, ela te faz romper muito essas paradas, né? Romper no sentido de, igual você diz, pô, uma troca de ideia, o cara me falou, mano, faz isso, eu fiz e funcionou muito bem, né? Exato. E me ajudou a escalar ali um pouco, né, no começo, e começar a botar um pouco mais de dinheiro no meu bolso. Porque, assim, eu já tava pra me mudar aqui pra Floripa no final de março. Eu falei com a minha mãe, eu falei, ó... Em 22. Isso, de 22, eu falei, eu vou sair da Marinha, só que daqui a 3 meses, provavelmente março ou abril, eu vou tá indo pra Floripa, tipo, eu não vou ficar aqui morando com você, entendeu? Vou ficar durante um tempo pra eu me estruturar, pra eu juntar mais um pouco de dinheiro, mas eu já vou meter o pé, entendeu? E aí foi o que aconteceu. E assim, fevereiro eu consegui botar um pouco mais de dinheiro no bolso, e aí, final de março, eu lembro até hoje, foi dia 30, que eu acho que eu cheguei aqui, que foi quando eu me mudei pra cá de fato. E assim, eu tava até conversando com um amigo meu aqui da Marinha, quando eu tava vindo pra cá. Ele tá na Marinha ainda e tudo mais, é fuzileiro. E ele falou, cara, você foi pra ir sem grana, né? E eu parando pra pensar, hoje em dia eu falei, cara, eu vim sem grana, assim. Basicamente, eu tinha juntado 9 mil nesse um ano aí de marketing digital que eu tava fazendo de Google. Nesse um ano eu juntei 9 mil reais e, cara, eu vim pra cá com 9 mil, entendeu? 9 mil na conta. E é isso, o meu aluguel, eu vim morar numa kitnet, o meu aluguel era 1.200. Tava de boa. Assim, eu tava preparado pra passar uns 3, 4 meses assim, entendeu? Tranquilo. Caso tudo desse errado, se eu não fizesse mais venda, ferrou, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, porque assim, eu já tava nesse processo de entender como é que era. Então assim, cheguei, cara, em abril, quando foi meu primeiro mês aqui, eu fiz de novo o outro lançamento que eu tava participando, que era uma estratégia que eu fazia, né, de vendas, e por eu ter feito antes um dinheiro maneiro, eu ter investido mais, eu fiz mais ainda. E cara, só foi aumentando. Então assim, só foi eu chegar aqui em Floripa, um novo ambiente, novo local, nova cidade, que eu, sozinho, focado, mano, que eu fui e comecei a fazer mais dinheiro, entendeu? Que foi nessa época que eu comecei a, de fato, botar de verdade dinheiro no bolso. Tipo, eu comecei a fazer 30 mil, depois foi um mês que eu fiz 50 em junho, entendeu? Caramba, até que alavancou muito ali. Foi alavancando, entendeu? Mas, claro, eu continuei morando no mesmo lugar, na kitnet, 1.200, assim, então fui acumulando patrimônio, fazendo isso, entendeu? Não, perfeito. E você realmente reduziu custos, né? Não ficou caro demais pro teu negócio para que você conseguisse investir. Só que, cara, esse é um padrão que eu percebo em todas as pessoas que eu vejo um crescimento muito grande, como você, por exemplo, que é a concepção, né? Porque, assim, normalmente a gente tem medo de arriscar, porque, pô, tudo pode dar errado, né? Então, isso tudo dá errado. Só que, cara, se você tentar, tudo pode dar certo também. Só que se você ficar parado, já deu tudo errado e vai continuar errado. Então a única possibilidade de poder dar certo é você arriscar alguma coisa. É uma parada que eu sempre falo porque é o que eu percebo o padrão de todo mundo. E a gente tem muito medo de arriscar, cara. A gente tem muito medo de... E às vezes o cara não tem nada a perder. Tipo, ele não tá casado, ele não tem filhos, ele não tem, tipo, alguém que conte com ele, tá ligado? Igual você falou, mano, eu tava com meus pais, falei, eu vou sair daqui. Então, realmente, essa coragem pra arriscar, cara, é que difere quem vence e quem fica parado, sabe? Sem dúvida. Porque, pô, tem muita gente corajosa que teve muita... Tem muita gente que teve muitas boas ideias, mas teve
teve coragem de agir. E aí teve um cara que era mais burro, mas menos inteligente e teve coragem, tá ligado? Total, mano. E agora esse mais inteligente trabalha porque era menos inteligente, mas teve coragem de fazer. Sim. Então eu espero que você seja o que teve mais coragem, mesmo tendo mais capacidade, né, cara? Porque realmente não é. O mundo não é de quem tem mais conhecimento, é de quem é mais corajoso e persistente, né? Exato. Então, eu percebo muito isso em você também. Exato. E assim, acho que dá pra perceber isso, né? Desde quando eu saí da Marinha. Eu não era muito apegado às coisas. Então, assim, eu nunca tive muito medo de arriscar. Entendeu? Claro, medo a gente tem, tu fica com medo. Só que não é sobre você ter medo. É o que você vai fazer quando você tá na situação com medo, né? O que você vai fazer em relação a esse medo? Você vai deixar ele te paralisar ou você vai executar mesmo assim e vai buscar fazer acontecer? Porque só depende de você, entendeu? Então, assim, eu já ter saído da Marinha já foi algo absurdo, assim. Foi um risco muito grande que eu fiz. Só que assim, cara, beleza, saí e aí fiquei lá com a minha mãe. Cara, me mudei pra cá. Se desse tudo errado, eu tava perdendo o quê? Perdendo nada, cara. Eu não tinha nada, tá ligado? O que tu vai perder? Se você não tem nada, você não vai perder nada, entendeu? Tipo, uma coisa é você, sei lá, cara, tá com um patrimônio de milhões e você arriscar e perder tudo. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ter 9 mil na conta e ficar com medo de perder isso. Cara, 9 mil não é nada, tá ligado? Então, assim... Se der errado, cara, eu volto pro Rio. Se der errado, eu volto pra casa da minha mãe e fico lá durante um tempo, me reergo, né? Faço de novo ali. Cara, porque uma hora vai dar certo. Não tem como ficar dando errado, cara. Com certeza, não tem como. Algo não vai ficar dando errado pra sempre, né? Por mais que você ache que só acontece coisa errada contigo, não é assim, né? Então, assim, essa questão é muito real, né? Então, assim, eu não tenho medo de assumir riscos. Muito porque, pô, aí vamos lá, pô, às vezes tem uma mãe que tá me assistindo que tem que cuidar do filho em casa, ou então o pai que tem que, pô, alimentar 3 bocas, tá ligado? Pô, cara, eu tenho 25 anos, né? Nessa época que eu tô contando a história, pô, eu tinha 22, mano, até hoje sou solteiro, não tenho filho, não tem ninguém que dependa de mim. Então eu posso estar tomando esses riscos, obviamente. Não recomendo que todos façam isso porque são contextos, né? Exato, eu não entendo o contexto, não conheço a história de cada pessoa, não sei a situação de cada um. Mas se você é um moleque que tem 20 anos, 21, e você não tem patrimônio nenhum, você mora com teus pais, e você tá com medo de arriscar, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Você tá sendo medroso, na verdade. Exato. Não tá desenvolvendo. Entendeu? Mas assim, pessoal, a questão do risco, tá? É importante pra todas as pessoas em todos os contextos. O que o Felipe tá dizendo é que, tipo assim, você não precisa assumir o mesmo risco que ele assumiu, mas você precisa assumir um risco. Porque, por exemplo, se você é um pai que, pô, tem que alimentar 3 bocas, e eu não sei o que é isso porque eu não vivo isso, mas pensa da seguinte forma, qual o risco que você precisa cometer? Então, tipo assim, pô, às vezes o risco de... às vezes, deixar 2 horas a mais que eu posso ter descansando ou até passando tempo com os meus filhos, que vai ser muito difícil agora, mas para conseguir construir algo para que daqui a 1 ano eu consiga trazer algo melhor para eles. Então você vai ter que assumir algum risco. Não tem como, tá? Você querer empreender, querer criar um negócio onde você tenha liberdade, onde você consiga fazer as suas escolhas, não agir por falta de dinheiro. Uma coisa é você falar assim, cara, eu quero mudar de cidade, mudar de casa, porque eu quero, porque eu tenho escolha. Outra coisa é você falar, eu preciso fazer isso, mesmo não querendo. Porque você, ou seja, você não tem liberdade financeira e no sentido de poder escolher. Então você vai ter que assumir algum tipo de risco, tá? Pode ter certeza disso. Vai ter que ter um segundo de coragem. Às vezes de deixar o trabalho, às vezes de ter que trabalhar horas a mais depois do trabalho para conseguir focar no teu negócio. Algum risco você vai ter que cometer, tomar, só que olhe pro seu contexto. Não olhe pro tipo assim, então para vencer eu tenho que fazer uma parada muito louca, sair daqui. Não é isso. Né? Exato. É tomar riscos também, mas também calculados, pouco mais controlados, exato. Não vai sair fazendo loucura por aí, não. Recomendável, né? E tudo mais. E também essa questão de presencial, né, que você falou, uma das coisas de eu ter vindo pra cá, né, logo ali em 2022, quando eu vim pra cá, de fato, é abrir portas de você conhecer pessoas presencialmente, pessoas que estão num nível maior que o seu, assim, naquela época, né, claro, por estar mais tempo no mercado, fazendo mais coisas, e você ter a oportunidade de conhecer essas pessoas e ter um pouco mais do conhecimento daquelas pessoas e você trocar uma ideia e elas te recomendarem coisas que talvez você não sabia antes. Eu digo isso por quê? Porque eu vim aqui pra Floripa, né? Muito por ser uma cidade segura, né? Porque, pô, eu morava no Rio de Janeiro. Qualidade de vida, né? Pô, a qualidade de vida no Rio de Janeiro, pra quem, caraca, mora no subúrbio é horrível, entendeu? Pô, você fica com medo de ser assaltado só de estar na porta de casa. Aqui não tem isso. Então, assim, eu vim muito por conta disso, mas também muito pelas pessoas que estavam aqui. Por exemplo, o Caio Calderaro, ele morava aqui em Floripa, entendeu? E foi eu ter vindo pra cá que eu consegui conhecer ele
pessoalmente, entendeu? E além de eu conhecer ele pessoalmente, eu não só conheci ele pessoalmente. Conheci, pô, o João Pedro, que tá no mercado desde 2000, sei lá quanto, 2013 e tudo mais. Porque, assim, ele teve uma história parecida com a minha. Ele também veio da escola naval, é bem parecido mesmo comigo. Só que, assim, a diferença é que ele saiu quando ele tá fazendo dinheiro bem lá dentro e ele saiu, entendeu? Tá fazendo muita grana, eu não, né? eu saí mesmo de maluco, porque eu sou doido. Mas, assim, eu conheci ele também. Então, assim, são pessoas que, cara, tipo, que tem, assim, milhões na conta, entendeu? Tem muito dinheiro e tava num nível maior que o meu. Sim. E que, assim, eu pude aprender com elas também e tá no ambiente dessas pessoas. Exato. Porque quando você tá no ambiente com essas pessoas, cara, você percebe que, sei lá, se o cara faz 1 milhão no mês, cara, tipo, você percebe que fazer 10 mil, 50 mil não muito fácil. não é pouca coisa. Não é muita coisa, entendeu? Tipo, é tranquilo, dá pra fazer, é fazível, Exato. entendeu? E perfeito, cara. E o Felipe comentou uma coisa muito, muito valiosa aqui, pessoal. É tudo sobre a referência que você tem, né, cara? Porque, tipo assim, quando você tá tem uma referência de que você falou, né? O pessoal quer muito às vezes passar em concurso e é muito massa isso, se a escolha da pessoa é essa, né? Se ela quer isso pra ela. Só que por que o pessoal sempre tem essa visão, né? Pô, eu quero passar no concurso, eu quero ir na faculdade. Isso é muito nobre se a pessoa quer isso, né? Sim. Só que, pô. Ela tem essa visão e ela só quer isso porque ela não tem uma outra referência. Ela não tem ela não tem nem percebe que ela tem a capacidade de ter um negócio digital, às vezes, entendeu? Só que aí quando você vem num ambiente que você tem uma referência nova, daí é outra coisa. Daí que você vê um novo ambiente, uma nova possibilidade, né? Um novo potencial e tal. Sim.